boa tarde. Obrigada, né, pelo espaço. Obrigada também pela apresentação, Vinícius. Realmente, todas as vezes, na verdade, que eu venho ao PHP Community Summit, eu vejo o esforço intencional, né, de ter um público diverso palestrando e também participando. Então, eu sou muito grata até, inclusive, por estar aqui, porque o meu início em comunidades, né, se deve à comunidade de PHP. Apesar de eu não ser programadora, como já foi falado, atualmente eu sou Cloud Engineer, mas o meu background de carreira ele vem de suporte, infraestrutura, mas a comunidade de PHP me acolheu mesmo assim, né? E tudo que eu aprendi sobre comunidade, inclusão, diversidade, né? Lá nos primórdios, há 6 anos atrás, foi com a PHP Woman, foi com o pessoal do PHP SP, então agradeço muito o espaço e sim, eu adoro falar sobre temas técnicos, mas também sobre diversidade, porque eu acho que a tecnologia ela é feita por pessoas, né? Então a gente precisa falar dessa temática sempre. E entrando no tema, hoje eu vou falar um pouquinho da minha área de atuação, né, no momento, que é computação em nuvem. Então eu vou dar um overview para quem quer entrar na área, que quer saber o que tem que fazer, como estudar, o que a gente faz, né, na área de cloud. A gente tem muita coisa para fazer dentro do universo de computação em nuvem. Então, a ideia aqui é que eu compartilhe um pouco disso com vocês. Eu já tinha feito até uma apresentação aqui, mas eu vou até pular ela, porque eu já fui muito bem apresentada. E partindo agora para o conteúdo, né? A computação em nuvem, ela está relacionada à utilização de recursos computacionais através da internet, né? Então, opa, acho que tive um probleminha aqui com o passador. Mas a computação em nuvem está relacionada à utilização de recursos computacionais sob demanda através da internet, né? E aí, nesse modelo, a gente tem os cloud providers como os fornecedores dessa tecnologia, né? Diferente do modelo de infraestrutura tradicional, que é quando a gente vai lá e compra, né, o espaço que a gente precisa ter para armazenar os nossos servidores, a gente gerencia a camada de virtualização, a gente gerencia, né, a camada física, enfim, a computação em nuvem ela é justamente o contrário, ela abstrai, né, todo esse esforço que a gente tem que fazer quando a gente fala de infraestrutura, principalmente. E acho que o principal, né, da utilização da computação em nuvem hoje em dia, que é bastante falado, é que ela traz bastante escalabilidade, resiliência e tudo isso que é bastante conhecido, principalmente no mundo corporativo, como benefício, né, da utilização. E eu trouxe um pouquinho aqui do meu histórico dentro da nuvem, porque hoje eu trabalho com cloud, mas eu não comecei dentro, né, desse contexto. Eu fiz faculdade ali por volta de 2014, eu entrei na área de tecnologia mais ou menos nessa época, e depois disso eu tive minhas primeiras experiências no mercado, começando pela área de suporte mesmo. Eu trabalhava num CPD, não sei se todo mundo conhece ou já ouviu falar, mas o CPD é basicamente o porão da TI, onde a gente bota ali um monte de servidor jogado, geralmente, é uma salinha pequena, fria, e eu trabalhava dando suporte, né, para usuários padrão mesmo, dava suporte arrumando notebook, computador e os próprios servidores do lugar onde eu trabalhava numa redação de uma rádio, bem conhecida até, e isso em Brasília, né. Então, eu comecei a minha experiência nesse modelo. Depois, no ano seguinte, ali por volta de 2018, eu já estava me formando e eu tive a primeira experiência no mercado, onde eu trabalhei com cloud e também com uma infraestrutura on-premises. Foi a primeira vez que eu fui a um data center, por exemplo. Inclusive, quem nunca teve a experiência de ir a um data center, vá, porque é muito bacana. Você entende como muita coisa funciona na prática. E o mais interessante dessa experiência foi que eu passei a ver de perto como uma empresa estava fazendo o processo de adoção de nuvem. Eu era da área de suporte, então eu não atuava na
implementação de projetos, mas eu atuava dando suporte a recursos que estavam tanto em nuvem quanto no on-premises. Depois disso, eu acabei me mudando de Brasília, eu vim para São Paulo em 2019, e aí, além de mudar de estado, eu também fiz uma leve transição de carreira, digamos assim. Eu saí da área de suporte e vim para a área de infraestrutura. Eu entrei nessa empresa, que era uma empresa de meio de pagamentos, e lá a gente já usava bastante cloud pública, mas a gente também tinha uma infraestrutura on-premises. E o mais irônico, né, dessa experiência é que eu tive a oportunidade de ajudar a tirar essa empresa da nuvem. Né? Por questões de custos, questões de governança, a empresa decidiu sair da nuvem e voltar totalmente para o on-premises. E, na época, eu lembro que eu fiquei um pouco frustrada, porque quando a gente olha para a tendência de mercado, a gente vê que as empresas elas estão migrando para a nuvem, né? A tendência é ir. E eu estava tendo que fazer o trabalho reverso. E, gente, é muito complexo você fazer a volta do que está na nuvem para o on-premises, porque tem muito serviço gerenciado que você simplesmente não tem como ter o mesmo nível de abstração quando você traz para o on-premises. Então, foi bem complexo, foi um projeto bastante desafiador, mas a gente conseguiu fazer, a gente conseguiu desativar tudo que a gente tinha na nuvem e trouxe para o on-premises de volta. E aí, no ano seguinte, eu acabei mudando de empresa, fui trabalhar numa empresa de varejo, tem um e-commerce também bastante conhecido aqui no Brasil, e lá era 100% cloud pública no time que eu atuava, então foi uma experiência bem, bem bacana. Eu trabalhei lá, inclusive, em períodos de Black Friday, então foi bem desafiador. E aí, no ano seguinte, que foi em 2021, eu fui para a Telefônica, que é onde eu estou até hoje, né, desde 2021. E, atualmente, eu trabalho só com cloud pública, e atualmente eu trabalho com 5 clouds públicas, né? Em todos esses meus 3 últimos anos aqui, 2018, 2019, 2020, eu trabalhei com o mesmo provider, então, digamos que eu desenvolvi uma boa experiência com um provider só, e quando eu fui para a Telefônica, eu tive que atuar com 5. Então, é o que eu faço até hoje. E existe, sim, obviamente, um nível de complexidade quando você fala de trabalhar com 5 cloud providers diferentes, mas acho que essa experiência, né, eu estou trazendo muito baseado na minha bolha, digamos assim, mas essa experiência acho que ela reflete um pouco do que o mercado está fazendo em termos de utilização de computação em nuvem. Apesar de eu já ter tido uma experiência, né, de tirar uma empresa da nuvem e trazer para on-premises, a maior parte dos últimos anos eu passei fazendo o trabalho contrário, eu passei levando as empresas para a nuvem, né, workloads para a nuvem. Então, está muito claro que a computação em nuvem ela é algo que está cada vez mais constante e crescendo no mercado. E eu trouxe aqui até uma estatística do Gartner que reforça isso, né, que fala que até 2025, 85% das empresas vão adotar a abordagem Cloud First e não vão ser capazes de executar suas estratégias digitais sem o uso de tecnologias nativas da nuvem. Para a gente começar até a analisar essa colocação, vocês sabem o que é Cloud First, o conceito Cloud First? Quem sabe, levanta a mão para eu ver. Legal. Algumas pessoas conhecem, outras não. Mas Cloud First, gente, é o modelo que as empresas seguem quando elas querem priorizar o uso da computação em nuvem, que quer dizer que eu tenho aqui a minha infraestrutura normal, on-premises, por exemplo, e eu passo a adotar a nuvem, mas de uma forma consciente. Eu analiso o que eu vou levar para a nuvem e eu priorizo. Né? Eu não vou fazer aquele movimento de Big Bang, tipo, do dia para a noite eu vou para a nuvem. E esse modelo já, ele é conhecido como Cloud Only, né? Que é quando você passa a utilizar só a nuvem. Eu considero um modelo mais desafiador, principalmente para empresas que vêm de um histórico no on-premise. Tem empresas que já nascem 100% no modelo Cloud Only, principalmente empresas mais novas, mas empresas que estão entrando nesse meio, elas geralmente têm optado por seguir, né, a estratégia Cloud First, como já foi até apontado aqui
nessa colocação do Gartner. E uma coisa que é interessante que é falado também é que as empresas estão utilizando tecnologias que são nativas da nuvem, né? E isso é importante porque quando a gente fala de migrar para a nuvem, eu sei que é muito fácil a gente simplesmente pensar em fazer lift and shift, né? E utilizar só VM para tudo. Mas, quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo muito benefício que os recursos nativos trazem para a gente. Então, cada vez mais as empresas estão fazendo a adoção de uma forma consciente e, ao mesmo tempo, aproveitando o que a computação em nuvem tem de melhor para oferecer. E é importante a gente pensar nessa questão de fazer um uso consciente da nuvem, porque, fazendo uma analogia, né, até com o nosso dia a dia, né, de pessoas normais fora da tecnologia. Quando a gente vai a uma loja de ferramentas, de material de construção, a gente precisa saber, por exemplo, exatamente o que a gente quer comprar, né? Para qual finalidade a gente vai utilizar aquele produto e o que a gente vai resolver. E quando a gente fala da computação em nuvem, é a mesma coisa, porque se você entra no marketplace dos cloud providers, tem solução para tudo, né? E todo dia, inclusive, tem solução nova, coisa saindo de preview. O meu time mesmo, inclusive, é especialista em testar coisa em preview. Todo dia a galera quer usar coisa nova, né? A gente só não coloca coisa em preview em produção porque tem uma normativa para não colocar, porque realmente tem coisa nova o tempo inteiro. Os provedores, eles evoluem e entregam coisas muito rápidas e coisas, inclusive, muito específicas até, ultimamente. Então, só que se você não sabe, né, o que você vai usar, né, como você vai utilizar, você acaba perdendo tempo, você acaba perdendo dinheiro, você acaba gastando uma série de recursos valiosos que você poderia estar utilizando de uma forma mais consciente. Então, é muito importante levar isso em consideração, né? Não fazer a utilização de recursos na nuvem simplesmente porque está na moda, porque é legal, ou então porque eu vi o meu colega utilizando no serviço dele essa tecnologia e eu quero utilizar, né? Mas pensar o que eu vou resolver com esse problema. E quando a gente está começando na área, eu sei que é difícil, às vezes, até fazer essa análise de uma forma muito fria, muito consciente, né? Eu mesma eu lembro do passado, quando eu ia definir algumas soluções, e hoje eu olho para elas e eu penso, eu poderia ter feito assim, eu poderia ter escolhido outra tecnologia ou outra abordagem, mas tudo isso a gente vai construindo com o tempo, essa consciência e esse conhecimento. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, alguns steps que hoje, né, depois de alguns anos vivendo esse processo, eu recomendaria para quem quer começar na área de computação em nuvem. Começando por estudar conceitos básicos, né? Então, quando a gente fala de computação em nuvem, a gente está falando, né, da utilização de recursos computacionais através da internet. E esses recursos computacionais, eles são recursos de infraestrutura, redes, banco de dados. Só que, se você não entende o conceito disso fora da computação em nuvem, fica um pouquinho mais difícil de você aprender sobre isso. Então, antes de estudar computação em nuvem, eu recomendo que volte, né, uns 2 passos para trás e dê uma olhada em conteúdos básicos, conceitos básicos de redes, servidores, bancos de dados, estudar a essência disso, entender o que é isso, fora da computação em nuvem. Porque quando você pegar para estudar isso aplicado à computação em nuvem, você vai conseguir fazer a correlação com muito mais facilidade. Depois disso, né, o que eu recomendo? Eu recomendo que você entenda sobre a base da computação em nuvem. Então, quando a gente fala da base da computação em nuvem, a gente não está nem falando ainda de pegar um provedor específico para estudar. Não, a gente está falando de conceitos básicos. Então, entender de fato o que é a computação em nuvem, entender o que é SaaS, o que é PaaS, o que é IaaS, entender sobre os modelos de implantação, entender a diferença de cloud pública, híbrida, privada, independente do fornecedor, tá? Todos esses conceitos, eles são agnósticos, inclusive. Então, entender sobre isso de uma forma mais genérica vai te ajudar a fazer uma
imersão melhor quando você for estudar sobre alguma tecnologia específica ou sobre algum provedor. Também é importante estudar sobre modelos de consumo, porque quando a gente fala de cloud, a gente foca bastante em OpEx, e aí, quando a gente está falando de infraestrutura tradicional, a gente fala bastante sobre CapEx. Então, quando uma empresa faz a adoção da computação em nuvem, essa mudança também no modelo de consumo impacta a questão financeira da empresa, impacta a forma que a empresa investe, né, seus recursos. Então, vale a pena entender sobre isso, né? E, inclusive, vocês vão ver mais para frente, quando eu for falar, tem hoje em dia até áreas, né, voltadas para a gestão financeira na nuvem. Dá para fazer carreira nesse sentido também, tá? O terceiro ponto que eu recomendo, né, ainda não é focar em nenhum provedor no mercado específico. Eu recomendo que vocês estudem e entendam mais sobre as estratégias de migração para a nuvem, né? Porque quando a gente está falando de utilizar a computação em nuvem, a gente está falando de, sim, tem empresas que já nascem na nuvem, mas muitas, né, na verdade, a grande maioria delas estão migrando para a nuvem. E para a gente migrar para a nuvem, tem uma série de coisas que a gente tem que fazer para seguir esse processo de uma forma mais estruturada. Começando pelas estratégias, né, que inclusive são super conhecidas no mercado como 5 R's, que fazem referência a rehost, refactor, replatform, retain e retire. Em resumo, né, rehost é a estratégia mais conhecida no sentido de ser o arroz com feijão, e é o que todo mundo pensa que é o mais fácil de fazer, que é você levar o que você tem no on-premise para a nuvem, fazer um lift and shift. Esse é o modelo de migração bastante conhecido, mas nem sempre ele é o melhor a se fazer. Tem o segundo modelo que é bastante desafiador, mas eu considero que é um dos melhores, que é o refactor, que é quando você realmente atualiza todo o seu ambiente, repensa todo o seu ambiente para utilizar recursos nativos da nuvem. Então, você realmente vai ter que refatorar a sua aplicação, seus recursos, para utilizar o que a nuvem tem de melhor. Obviamente, esse processo ele é muito mais trabalhoso, né, quando você decide fazer, mas quando você termina ele, você consegue utilizar a nuvem com muito mais vantagem do que quando você só faz um rehost e fica lá com um monte de recurso rodando em máquina virtual. Já o replatform é uma estratégia que está entre o rehost e o refactor. É quando você muda algumas coisas na camada de plataforma, mas não muda tanto a sua aplicação. Então, tem um pouco menos de impacto, mas, ao mesmo tempo, você moderniza de alguma forma o seu recurso para levar para a nuvem. Tem também a estratégia retain, né, que é importante de falar, porque nem tudo precisa ir para a nuvem, né? E quando a gente está no processo de mapear o que a gente tem na nossa infraestrutura, a gente vê isso. Então, tem recurso que você analisa e você vê que não faz sentido ir para a nuvem, às vezes, por questão financeira, por questão regulatória. Então, você, dentro das estratégias dos 5 R's, a estratégia retain é a que foca nisso. A gente também tem a estratégia retire, que é uma estratégia voltada para desativar sistemas que não estão mais em uso, por exemplo. Então, essa estratégia é uma estratégia que eu considero que faz muito sentido, porque tem, às vezes, aquele ambiente lá que ninguém utiliza mais, mas que você só vai lembrar dele quando você está mapeando o seu ambiente, né, para entender o que levar ou não para a nuvem. Então, essas, né, em resumo, são algumas das estratégias que a gente utiliza no mercado para decidir o que levar ou não para a nuvem. E a gente sempre toma decisão baseada, né, em esforço técnico, em esforço também para atender o negócio, atender necessidades regulatórias, né, dependendo do modelo de cada, dependendo do modelo de negócio de cada empresa. E, enfim, tudo isso tem que ser avaliado independente até mesmo do nosso próprio gosto por tecnologia, né? Porque às vezes a gente fica muito na vibe de defender uma tecnologia específica, mas as estratégias elas servem justamente para que a gente pense com mais cuidado na hora de levar para a nuvem, né, o que tem que ser levado. E por último,
né, aí sim eu recomendo que depois de estudar tudo isso, vocês foquem em algum provedor, né, do mercado. E aí, eu não vou dizer para você qual é o melhor, qual é o pior provedor, na minha opinião. Eu acho que cada um tem seus pontos fortes e, inclusive, para que você entenda quais são os provedores mais fortes, tem um levantamento do Gartner anual, que inclusive mostra isso, né, o quadrante mágico do Gartner mostra quais são os provedores utilizados, quais são os líderes, os que estão em crescimento. Então, dá uma olhada, vê o que o mercado está usando, porque o que o Gartner traz de referência, geralmente, é uma referência ao que o mercado está utilizando. E aí, com base nisso, você molda a sua estratégia de estudos. E eu falei bastante de habilidades técnicas, né, mas, apesar de estarmos em uma área técnica, a gente também precisa de desenvolver habilidades pessoais, né, que são conhecidas como soft skills. E quando eu falo isso, gente, não é brincadeira, porque atualmente eu estou vivendo, acho que uma das épocas mais complexas da minha carreira, e ela não está sendo complexa por dificuldades técnicas, e sim por dificuldades, pessoais mesmo, política. Então tem sido um desafio muito grande até para mim, né, desenvolver isso. Então eu trouxe esse slide, eu coloco esse slide nessa apresentação, porque eu estou realmente vivendo isso na prática, né. Com o tempo, o conhecimento técnico ele passa a ser, naturalmente desenvolvido, né, no dia a dia, mas as habilidades pessoais elas também são importantes. Começando pela habilidade de trabalhar em conjunto, né, eu sei que parece super balela, mas ela é muito necessária, porque a gente está numa área que se atualiza o tempo inteiro e a gente não faz nada sozinho. Principalmente quando a gente está trabalhando em empresas grandes, a gente depende de muitas pessoas, então saber trabalhar em conjunto é uma habilidade mega necessária, tanto para você aprender, quanto para você também saber ensinar. Habilidades de comunicação também são importantes. E aí, voltando de novo para a questão técnica. Quando a gente é técnico, a gente tem, às vezes, um linguajar um pouco mais complexo, né, de informação, uma forma de repassar o nosso conhecimento adiante. Só que a gente não trabalha só com pessoas técnicas, a gente trabalha com pessoas da área de negócio, a gente trabalha com executivos, e essas pessoas, elas esperam uma... como é que eu posso dizer? Um posicionamento nosso, às vezes, diante de algumas situações, e a gente tem que responder de uma forma que elas entendam. Então, se eu chegar com o meu techniquez, detalhando tudo no bit e no byte para os meus gestores, eles dificilmente vão querer entender exatamente tudo que eu estou falando. Então, eu preciso saber me comunicar, e saber me comunicar para diferentes públicos, porque no dia a dia a gente precisa fazer isso. A capacidade também de aprender constantemente é uma habilidade necessária, porque a gente tem muito provedor, hoje em dia, de computação em nuvem, e cada um deles tem diversas tecnologias dentro do seu portfólio. Então, você sempre vai ter algo para aprender. Não adianta você tirar uma certificação, por exemplo, e achar que já domina tudo, porque você não vai dominar, né. As certificações, inclusive, desses provedores, elas têm prazo de validade justamente por isso, porque, o conhecimento muda, a tecnologia muda o tempo inteiro, então você sempre vai ter que lidar com o fato de não saber tudo, né. E eu acho que isso, treina um pouco a nossa resiliência e a nossa humildade, né, mas não é uma coisa que todo mundo sabe lidar facilmente, então eu recomendo que tenha isso em mente, porque é uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. E também habilidade de negociação, porque a gente não trabalha sozinho, como eu já falei, a gente trabalha com outras pessoas. E hoje em dia, quando a gente fala de computação em nuvem, pode parecer que tudo pode ser feito em um passo de mágica na nuvem, quando na verdade a gente sabe que não é bem assim, não é só apertar um botão, não é só rodar um script, dar um apply num Terraform que vai estar tudo funcionando lindo e maravilhoso de forma resiliente, porque não vai, né. E interagindo com pessoas que não têm tanta profundidade disso,
a gente precisa transmitir isso e, às vezes, a gente precisa negociar prazo, negociar, até mesmo requisitos técnicos, né. E é importante saber ter essa habilidade de negociação, porque no dia a dia ela é muito utilizada. Eu trouxe aqui também 2 desafios, né, que eu considero que são bastante relevantes de se destacar, começando pelo fato de que quando a gente está utilizando o cloud, a gente não está falando de só utilizar uma nova tecnologia, né. A gente está falando de trazer também uma mudança na cultura corporativa. Então, se uma empresa, principalmente, utiliza cloud já há algum ou se ela utiliza já uma infraestrutura on-premises há um tempo, e ela começa a mudar para cloud, ela não vai poder seguir os padrões que ela segue no on-premise. Processo de gerenciamento de mudanças, por exemplo, eu não posso achar que eu vou fazer mudança na cloud do mesmo jeito que eu faço no on-premises, porque é completamente diferente, né. Só que para você mudar isso, você vai precisar mudar a cultura corporativa do lugar que você está inserido, e não é fácil. E também tem uma série de outros fatores, né, a gente muda a questão de estrutura de áreas, a gente muda a questão de, tecnologias, então, trabalhar com computação em nuvem está super na moda, digamos assim, mas esse é um desafio que eu acho que geralmente as pessoas não falam tanto, e ele é muito real, né. A computação em nuvem não é só utilizar uma nova tecnologia, ela traz também toda uma mudança de cultura para dentro das empresas. E um outro desafio que eu considero muito forte é a diversidade de tecnologias. Hoje, depois de algum tempo trabalhando com vários providers, eu aprendi a lidar com isso, né. Às vezes, de manhã, eu estou resolvendo um problema em um provider, em um projeto específico, à tarde eu estou em outro. Só que, no começo, isso me, deixava muito exausta mentalmente, né. E eu sentia que eu sabia um pouco de tudo, mas, ao mesmo tempo, um pouco de nada. Então, é desafiador lidar com várias coisas, várias tecnologias ao mesmo tempo, só que com o tempo também você vai aprendendo, a fazer até correlações, para tornar o seu dia a dia mais fácil. Então, quando eu comecei a ter que estudar outros provedores que eu ainda não tinha conhecimento, por exemplo, eu peguei, na internet tem várias tabelas, por exemplo, que mostram, o que é cada tecnologia daquela em cada provedor. Por exemplo, todos os provedores têm tecnologias de máquinas virtuais. Então você consegue ver o nome de cada tecnologia em cada provedor. A mesma coisa de bancos de dados, gerenciados, SQL ou então NoSQL. Então, eu comecei a fazer correlações, né, para tentar entender o que que era cada tecnologia, me situar, até de fato começar a atuar com todas elas, né. Então, hoje eu tenho esse domínio, mas eu ainda considero complexo lidar com toda essa diversidade de tecnologias. E, falando da questão de mercado, para fechar, tem algumas áreas de atuação que vocês podem seguir, caso vocês se interessem por cloud, né. Quando a gente está falando de cloud, a gente não está falando só de um cargo técnico como o meu, de cloud engineer. A gente tem outros, como cloud operations, que geralmente cuidam mais da parte de operação dos serviços em nuvem. A gente também tem, dentro da cloud, a necessidade de arquitetos, até para fazer arquiteturas que sejam coerentes e nativas da nuvem, e ao mesmo tempo essas tecnologias, às vezes, têm que conversar com arquiteturas on-premises. Então, o cargo de arquiteto de cloud é super, requisitado também no mercado. Para quem é da área de segurança, também dá para trabalhar com cloud, então você pode trabalhar como arquiteto de cloud, e tem alguns outros cargos até mais específicos, mais técnicos mesmo. E falando de gerenciamento de custos na nuvem, a gente tem também a carreira de FinOps, que está super, em alta, né, está chegando agora no Brasil esse conceito, mas lá fora, inclusive, ele já está bem mais difundido. Então, se você cuida, né, de custos, orçamento, por exemplo, em on-premises, você também pode fazer isso na nuvem, tem como fazer isso de uma forma muito bacana, inclusive existem ferramentas para você,
centralizar a gestão do seu custo na nuvem, né? Até porque cada provedor utiliza uma forma específica de cobrança, um modo específico de mostrar, né, os seus dados de utilização. Então, quando você utiliza mais de um cloud provider, é um pouco complexo até de você fazer a gestão de custos. Então, tem ferramentas, inclusive, que servem hoje em dia para centralizar isso e para poder ajudar o trabalho de quem atua na área de FinOps. Então, recomendo, né, que deem uma pesquisada, deem uma olhada, porque eu trouxe só algumas das principais carreiras hoje em dia que dá para seguir na área de cloud. Espero que vocês tenham gostado. E se tiverem alguma dúvida, estou à disposição para a gente conversar. Obrigada. Palmas. Parabéns, Bia. Dúvidas, pessoal? Temos aqui? Eu tenho algumas aqui dos internautas, mas vamos ver aqui primeiro, pessoal. Deixa eu passar na frente da transmissão, desculpa. Boa tarde. Muito obrigado primeiro pela palestra, muito boa. Atualmente eu trabalho com suporte, mas a nível de on-premise, não é a nível de cloud, né? Então, graças às suas dicas, já tenho uma base de estudo para poder seguir para a área de cloud. Inclusive, já sei algumas coisas que já estudei por fora, né? Tipo, como criar uma VM, um EC2, enfim. E aí, vou seguir agora com os estudos. E aí, a minha pergunta seria, por exemplo, mais para frente. Por exemplo, fiz toda a minha base de estudos, cursei tudo que eu queria cursar. E aí, assim, eu tenho alguns amigos que já trabalham na área de cloud, e a maioria desses que trabalham em outras empresas, eles falam, aqui na minha empresa exige certificação para poder entrar. Aí eu queria a sua visão a nível de mercado, se, tipo, na sua visão, realmente as empresas exigem uma certificação para você poder entrar nessa área de cloud. E se sim, quais certificações você recomenda? Porque eu conheço algumas, como a Practitioner da AWS, a AZR da Azure. E aí, assim, quais você recomendaria que seguisse lá para frente? Essa é uma pergunta bem legal, porque eu demorei um tempo até para desbloquear o meu medo de fazer certificação, né? A certificação, geralmente, ela sempre dá um receio, porque, é em inglês, tem um custo, então não é algo acessível, digamos assim. Mas as empresas, sim, elas pedem, às vezes, até como pré-requisito de vaga, mas não é algo assim que você precisa sei lá, cobrar para ter demais, sabe? E ter todas, né? Tenta tirar a que você entende que faz sentido para o seu currículo, dentro do seu ritmo. Por exemplo, nos meus 3 primeiros anos trabalhando com cloud, eu trabalhava com um provedor específico, então, por já trabalhar com ele, eu decidi tirar a certificação dele. E aí, depois que eu comecei a trabalhar com 5 ao mesmo tempo, eu tive que montar uma estratégia de estudo, né? E aí, dentro dessa estratégia, eu coloquei uma meta. Até prazo X, eu quero tirar uma certificação de cada provedor que eu trabalho. E, então, eu estabeleci essa meta e eu cumpri ela, né? Dentro do meu tempo, dentro dos recursos financeiros também que eu tinha. Só que isso, por exemplo, não foi um pré-requisito para a empresa que eu trabalhava. Eu tirei por conta própria. Então, vai muito da empresa que você está aplicando, mas, obviamente, ter uma certificação ou mais de uma é um diferencial. E, às vezes, eu sei que a gente quer começar pelas mais complexas, né? Tipo, de arquiteto, de engenheiro, mas, às vezes, vale realmente dar 2 passos para trás, começar pelas de iniciantes e aos poucos ir evoluindo, que é sucesso. Tá bom? Boa. Mais alguma aqui? Beleza, eu vou juntar duas aqui que mandaram nos internautas, como diria Pokémon. A Cristina Luz pergunta, o que preciso para entrar na área? E eu também vou juntar com a pergunta da Thaís Duarte, que primeiro parabenizou você pela palestra maravilhosa e mandou um coraçãozinho. Ela pergunta o seguinte, gostaria de saber se você tem indicações de livros, vídeos ou blogs onde eu possa começar a estudar tudo o que você falou. Então, acho que essas duas perguntas também acho que deve ser a dúvida de muitas pessoas, né? Como materializar isso aí? Sim. Bom, como eu falei, para começar na área, eu recomendo, né, a questão do estudo de computação em geral, né? Antes de estudar computação em nuvem, gente, foca em estudar a base da computação, entender a questão de
redes, servidores, bancos de dados, o que que é isso, o que que é infraestrutura tradicional, e depois passa a estudar a computação em nuvem, né? O conceito da computação em nuvem, o que que é SaaS, PaaS, IaaS. Tem bastante cursos sobre isso na internet, inclusive, é bem bacana procurar conteúdos realmente introdutórios sobre a base da computação em nuvem. Eu sei que, às vezes, a gente acaba querendo queimar largada e estudar sobre um provedor específico, porque fulano falou, porque a empresa tal usa, mas, para começar, eu recomendo olhar para a base, né? E sobre livros, né, eu indico um em específico que não é sobre cloud, mas fala bastante sobre o dia a dia de quem trabalha com cloud, TI, infraestrutura, que é o Projeto Fênix. Eu adoro esse livro. Tem blog, eu recomendo o blog da Cisal de Minas, né? A gente produz muito conteúdo técnico, muito conteúdo sobre cloud, infraestrutura e afins. E enfim, em resumo, acho que é isso. Tem alguns outros que eu consumo em inglês, o do Andrew Brown, que também produz conteúdos muito bacanas, de diversos cloud providers, ele é generalista também, assim como eu. Então, eu gosto demais de ver o conteúdo dele. E acho que, em resumo, é isso. Maravilha. Mais uma salva de palmas para a Bia. Obrigado. Obrigada, gente.